resolução aqui, análise das próximas frases, né? Vendo aí os modais, não é verdade? Então, olha só. There is a knock at the door. Who do you suppose it is? Alguém bate na porta. Quem você supõe? Quem você acha que é? E aí vem a resposta, ó. 4 respostas. It might be Sally. It may be Sally. It could be Sally. It must be Sally. E agora? Vamos lá. Might expressa qual ideia aqui? Veja a situação. Aqui já temos um contexto, né, gente? Alguém bate na porta. Quem você acha que é? It might be Sally. Might aqui expressa uma possibilidade. Possibility. Não? Possibility. Que nós falamos do remote. Remote o quê? Probability. Beleza? Ou seja, pode ser Sally. Pode ser Sally. Ok? Quem você acha que é? Alguém bate na porta. Quem você acha que é? Pode ser Sally. Assim como pode não ser Sally. De acordo? Pode ser Sally, pode não ser Sally. No caso aqui, pode ser Sally. Beleza? A próxima. It may be Sally. It may be Sally. Bom, de novo, may aqui, nesse contexto aqui, expressa a mesma ideia, não é verdade? Então, por enquanto, fica assim, ó, como se fosse uma chave assim, né? Eu não vou fechá-la ainda não. Terceira frase. It could be Sally. It could be Sally. Então, pessoal, olha só. Essas 3 frases estão expressando a mesma ideia. Possibility, remote probability. Possibilidade, probabilidade remota. Talvez você estranhe a terceira frase, quando fala it could be Sally. Você fala, poxa, could nessa frase? Could é passado de can. Mas em inglês os modais aqui, quando a gente fala dos modais, não dá para levar tanto em conta isso não. Não falei que nunca tem que levar em conta. Mas a gente percebe que não tem tanto assim preocupação, porque de novo, ó, might é passado do may, está sendo usado no presente. Could é passado do can, está sendo usado no presente. Então, ok? O que você tem que guardar é o seguinte, verbos que expressam possibilidade e probabilidade remota. Might, may, can, could. Might, may, can, could. São esses 3 aqui que vocês estão vendo, e o quarto não aparece, que é o can, expressando então possibilidade, probabilidade remota. Ok? Adiante. It must be Sally. Agora muda. Porque o must não está no rol de probabilidade remota. Está no rol de alta probabilidade. Então existe um high probability. High probability. E tem um detalhe a mais, que é o seguinte. Bom, antes de explicar, vamos fazer a tradução aqui, né? Deve ser Sally, qual o sentido? É muito provável que seja Sally. É muito provável que seja Sally. Bom, quando eu falo é muito provável que seja Sally, você entende que é presente, né? Ok? É muito provável que seja Sally. Tranquilo. Qual é a relevância disso aqui? Você tem que lembrar da conclusão lógica. Existe uma conclusão lógica aqui. Eu tenho indícios para poder concluir logicamente isso aqui. Eu não posso dar uma certeza, mas eu posso concluir logicamente algo. Tudo bem? Eu estou falando da inferência, lembra aí? Ok? Vamos supor assim, né? Alguém bate na porta, quem você acha que é? Uma pessoa que responde it must be Sally, ela responde assim, por exemplo, porque viu Sally próxima, né, à casa, 30 minutos atrás, 20 minutos atrás. Bom, aquela pessoa eu conheço, né? Estava perto ali da casa, então isso é um indício para mim. Quem disse essa frase, né, tomou isso como indício para concluir logicamente algo e disse é muito provável que seja Sally, ok? Porque eu andei por aí, a única pessoa que eu vi conhecida era Sally, né? Então imagino que seja ela, tranquilo? High probability. Então veja que essas 3 primeiras aqui são intercambiáveis, né? E essa última não é, tá ok? Não existe uma, não são sinônimas, né? A última não é sinônima das 3 primeiras, tranquilo aí? Vamos adiante? Alguém bate na porta. Eu acho que é o Tim. Eu acho que é Tim. Uma pessoa diz isso. A outra diz assim, it may not be Tim. It may not be Tim. Pode não ser Tim. Pode não ser Tim. Mas se pode não ser Tim, pode ser Tim? Pode. Só que quem falou disse assim, pode não ser Tim. Tranquilo?
Qual a ideia aqui expressa? Continua sendo o quê? Possibility. Ok? Nossa famosa o quê? Remote probability. Beleza? Agora veja as duas seguintes aí. It couldn't be Tim. It can't be Tim. Essas duas aqui expressam a seguinte ideia. Impossibility. Só você olhar no nosso quadro, né, dos modais, né, já trabalhado aí. Ok? Então, it couldn't be Tim, it can't be Tim. É impossível que seja Tim. E a outra, vamos supor aqui a história, né? E por que não Tim? Não, ele não mora mais aqui. Ele não mora mais aqui, ele já está morando em outro país, ok? Inclusive, falei com ele hoje, mandei uma mensagem de texto para ele, mandou foto de onde ele está. É impossível que seja ele, ok? Então, criamos um contexto aí para poder, então, interpretar isso como impossibilidade, tá? Então, a primeira, possibilidade, e as duas de baixo, impossibilidade. Em outras palavras, aqui tem um pode não, e essas duas de baixo aqui, não pode. Então, de novo aqui, pode não, e as duas de baixo, não pode, ok? Porque é impossível. Continua. Onde está Bill? Where is Bill? Onde está Bill? Uma pessoa pergunta e a outra responde. Por exemplo, he might have gone home. He might have gone home. Veja aqui. Você já sabe que nós estamos trabalhando aqui, quando fala have gone, né? A ideia aqui é passado, né, gente? A ideia aqui é passada. Mas veja, ele não está expressando uma certeza. Ele não está falando que ele foi para casa. Ele não está falando que ele foi para casa. Ele está falando que ele pode ter ido para casa. Pode ter ido para casa. O might expressa o quê? Anote aí. Possibility. Possibility. Ou o quê? Remote probability. Beleza? Remote probability. É o might. Ó, é possível que ele tenha ido para casa. Eu não estou falando que ele foi. É possível que ele tenha ido. Tranquilo? Próximo aí. He must have gone home. He must have gone home. Lembrando que have gone com essa ideia pretérita, né, passada. E eu tenho esse verbo modal must aqui. Pessoal, esse must aqui expressa o quê? Uma extrema necessidade? Não. Esse must aqui expressa uma alta probabilidade nesse contexto, né? O high probability. High probability. Ok? Até porque não pode ser necessidade, porque o passado do must como necessidade qual é? Qual o passado do must necessidade? Had to. Mas isso aqui para expressar o quê? Necessidade. Necessity. Ok? Aí temos o had to. Então, nessa construção must have mais participo passado é high probability. High probability. Ok? Próxima frase. He had to go home. Ele teve que ir para casa. Certo ou errado? Ele foi para casa? Foi para casa. E por que ele foi para casa? Porque ele teve que ir para casa. E por que ele teve que ir para casa? Porque ele teve uma necessidade. Beleza? A necessity. Essas frases são sinônimos? Não. A primeira é uma possibilidade, expressa uma possibilidade, uma probabilidade remota. A segunda, uma alta probabilidade. E a terceira, uma necessidade. Tranquilo? Estão entendendo, né? Então, a gente vai marcando os modais e colocando a ideia ao lado aí. Próximo. Cada aluno deve ter, should, um seguro de saúde, ok? Esse insurance, seguro de saúde, ok? Cada aluno deve ter um seguro de saúde. É de baixo. Cada aluno deve ter um seguro de saúde. Dever, 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 dever. Agora, qual é o dever do de cima? Should, lembra que é sinônimo do quê? Ought to. Ought to. Beleza? Que ideia expressa aqui pelo should, que tem como sinônimo ought to? É alta probabilidade, uma ideia futura, ou é um conselho, um advice? É um advice, não? É um advice. É aconselhável que cada aluno tenha um seguro de saúde. É aconselhável que cada aluno tenha um seguro de saúde. E a frase de baixo, né? Temos o must. Esse must aqui não é da conclusão lógica, porque não tem disso nenhum. O que ele diz aqui, né, é o seguinte:
é extremamente necessário que cada aluno tenha um seguro de saúde. Então, nós temos diante dessa situação aqui, strong necessity. Ok? Strong necessity. É extremamente necessário que cada aluno tenha um seguro de saúde. Beleza? Bom, vamos pensar aqui. Esse é aquele exemplo clássico, né? Já falei para vocês aí. E podemos dizer que esses termos estão associados ou dissociados? O que vocês imaginam aí? Existe uma associação entre eles? Bom, existe uma associação entre o should e o must. Concorda comigo? Ó, partindo do must. Se é extremamente necessário que cada aluno tenha um seguro de saúde, então é aconselhável que cada aluno tenha um. Ok? De novo, se cada aluno, pensa isso aqui é texto, isso aqui é texto, isso aqui é questão. Vou jogar certo ou errado a questão. A partir do texto diz assim, se cada aluno, né, melhor dizendo, se é extremamente necessário que cada aluno tenha um seguro de saúde, então é aconselhável que cada aluno tenha um. Certo ou errado? Certo. Não é verdade? Tudo bem? Se fizermos o contrário, bom, a partir das frases aqui colocadas, vamos analisar, vai ficar assim, texto, questão, vamos partir da frase de cima, texto. Se é aconselhável que cada aluno tenha um seguro de saúde, então é extremamente necessário que cada aluno tenha um seguro de saúde. Bom, a partir dessa informação eu digo que a frase está errada, ok? Porque houve uma extrapolação, ok? Houve uma extrapolação, ok? Quem extrapolou? O must extrapolou os limites do should, ok? Beleza? Vamos para o próximo então aqui. If you're having a problem, you could talk to Mrs. Crow, ok? Ok? If you're having a problem, you could talk to Mrs. Crow, ok? E de baixo nós temos o should. Tem um could e temos should. Could e should, ok? Tem diferença entre as frases? Vejamos. O could expressa o que? Uma sugestão. Ok? E o should expressa um conselho. Advice. Beleza aí? Sugestão, conselho. Sugestão, conselho. A frase de cima lida, então, traduzida fica assim. Se você está tendo problema, você pode conversar com tudo bem, a senhora Crow, não é isso? Se você está tendo problema, você pode conversar com ela. Então, veja que é o poder aqui, poder, possibilidade. Ok? A segunda, se você está tendo problema, você deve conversar com ela, né? Aqui nós temos um dever, e esse dever aqui é é aconselhável que você converse com ela, tá? Bom, o que acontece? Elas são diferentes? Sim, já sabemos que semanticamente elas têm conteúdos semânticos diferentes, né? Uma sugestão não é a mesma coisa que um conselho, de acordo? Né? Vamos raciocinar agora vamos criar uma hipótese de prova, né? Uma hipótese de questão de prova. Tá? Vou fazer o seguinte, se eu colocar aqui a segunda frase sendo texto, como texto, e a primeira como questão, como é que nós vamos julgar? Vamos pensar aqui, ó. Se você está tendo um problema, é aconselhável conversar com ela, né? Então, se é aconselhável conversar com ela, então você pode conversar com ela? É possível conversar com ela? Tá correto, né, gente? Tudo bem? Porque esse could está associado ao should. Lembra que a associação parte da questão para o texto. Questão para o texto, ok? É a associação, tá certo? E se fizermos o contrário aqui? Se fizermos assim, a primeira texto, a segunda questão. O que vocês imaginam aí? Ó? Se é possível conversar com ela sobre um problema, né? Estou ajustando aqui, né, gente? Se é possível conversar com ela sobre um problema, então é aconselhável que você converse com ela. Perceba que agora esse should aqui, a gente tem que mudar a seta, né? Esse should aqui, ele está associado ao could? Mas olha o que aconteceu. Houve uma extrapolação, né? Do quê? Do conteúdo semântico, né? Veja que o should, ele extrapolou os limites do could, né? Então, partindo dessa análise e dessa diferença de sugestão e conselho, ele diria o quê? Bom, isso aqui está o quê? Errado, né? Vamos melhorar esse errado aqui, pareceu um certo que foi consertado para errado, né, gente? Vamos colocar assim, questão fica errada. Tá claro? Nós estamos analisando a frase e as ideias apresentadas. Vamos adiante? Olha só, temos o seguinte. I have got to go. I have got to go. I have got to. I have to. I have to.
I should, I am supposed to, I had better, I would rather. E agora aí, vamos colocar, né, ao lado de cada frase a ideia. Quando você diz assim, I have got to go, significa dizer eu tenho que ir, eu devo ir, eu tenho que ir. Qual a ideia aqui? Porque há uma necessidade. Necessity. I have to go. I have to go. Por quê? Porque há uma necessidade. Necessity. I should go. Ruim essa frase, né, gente? Mas vamos tentar simplificar aqui, porque ela não tem um contexto, ela não tem uma hora futuro, um tempo futuro. Então, simplificando, eu vou colocar conselho, tá bom? Conselho. Advice. Veja, eu não falei que o exercício ruim, nem que a frase é ruim em si, né? Mas é nesse sentido, porque como a gente trabalha as frases sem texto, né? A gente fica limitado algumas vezes. É normal, porque a gente está fazendo um exercício gramatical, né? Tranquilo? Próxima. I am supposed to go. I'm supposed to go, eu devo ir. Espera-se que eu vá. O esperado é que eu vá. O esperado é que eu vá. Qual a ideia que nós temos aqui, pessoal? Está lembrado? Expectation. Intention. Expectativa e intenção. Não? Ó. Bom, então, é esperado que eu vá, né? Então, tem que ter a intenção, eu vou. Ok, eu tenho que ir, eu vou. Eu tenho que ir, eu devo ir. Ok? Eu devo ir, eu devo ir. Had better. Qual é a ideia do had better? I had better go. Tá lembrado aí? Warning. Por que nós falamos I had better go? Ou melhor, por que nós falamos que o warning, né, nesse caso aqui? Porque had better tem em si qual conteúdo semântico? Olha, é um conselho com ameaça de um resultado negativo caso você não siga o conselho. Então, é melhor ir, porque se você não for, né, você pode perder clientes, você pode perder contatos, você pode perder a entrevista, ok? Posso perder o voo, enfim. Você pode criar situações diversas aí. No caso, é um alerta, sempre pensando o seguinte: se você não seguir o conselho, vai ocorrer algo ruim, ok? Pode ocorrer algo ruim, né? I would rather go. I would rather go. Qual a ideia do would rather? Apareceu pela primeira vez nesse exercício aqui. A ideia de preferência. Preference. Eu prefiro ir. Eu prefiro ir. I would rather go. Ok? Ah, você gostaria de ir ou de ficar? Você preferiria ir ao restaurante ou ficar em casa vendo televisão? Ah, eu preferiria ir ao restaurante. Né, gente? É mais legal, não é não? I would rather go. Preference. Pergunta. Há sinônimos aqui? Há sinônimos, né? Essas duas aqui, ó, são frases o quê? Sinônimos. Não é verdade? Porque as duas vão expressar necessidade. Ainda que tenha diferença, né, em nível de formalidade, né, formal, informal, enfim, mas as duas expressam a ideia necessidade. Tranquilo? E quanto às demais aqui, você não pode dizer, por exemplo, que should, né, e am supposed to são sinônimos. O que você pode dizer é que uma contém a outra. Vamos pensar assim, ó. Se é aconselhável que eu vá, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Se é aconselhável que eu vá, então espera-se que eu vá? Sim. Tem lógica, não tem? Vamos fazer o contrário. Se o esperado é que eu vá, então é aconselhável ir? Sim. Ok? Entenderam? Não são sinônimos? Não são sinônimos. Mas uma está associada à outra? Tá. Mas não é por isso que a gente vai dizer que são sinônimos. Ok? I had better go, né? I had better go. Não, é melhor que eu vá. É melhor que eu vá. Né? Nós poderíamos pensar assim, por exemplo, se for I had better go for texto, e essa aqui, por exemplo, ó, vamos pegar essa aqui, ó, essa aqui, se essa for questão, não? Se é melhor que eu vá, então o esperado é que eu vá, né? Tem um sentido, não tem? Fica certo, não fica isso aqui? Se você tirar a questão daqui e jogar para cá, parte do texto, se é melhor que eu vá, então é bom que eu vá, é aconselhável que eu vá, ok? Tá entendendo? E a última aí, eu prefiro ir, está dissociada das outras ideias, está dissociada. Então, não tem nem como pensar o would rather associado a essas outras aí. Ok? Tudo bem?
Próxima. I need some help. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Aqui é help, aqui é incontável, então temos some, quantificador, né? Acompanhando aqui. Tudo bem? Uma ideia abstrata, né, gente? É uma ideia abstrata. Ajuda. Né? You should, you could, you should have asked James. Você deveria, lembra que aqui é dever, e aqui é poder, de acordo? Dever, poder. Você deveria ter pedido a quem? Ao James. Eu preciso de ajuda. Você deveria ter pedido ao James. Você deveria ter pedido ao James. Óbvio que está implícito aqui que não pediu, né, gente? Que não pediu. Por isso que ele disse que precisa de ajuda, não pediu lá. You could have asked James. Você poderia ter pedido ao James. Você poderia ter pedido ao James, né? Também não pediu. Agora veja o seguinte, que na primeira frase, com should, nós temos o quê? A ideia qual? Conselho ou alta probabilidade? Obviamente que é um conselho. Conselho. Seria bom se você tivesse pedido a ele. Né? A de baixo, você poderia ter pedido a James. Então, na de baixo aqui nós temos uma sugestão. Lembrando que conselho contém sugestão, né, gente? Conselho contém sugestão. Mas sugestão não contém conselho. Sugestão não contém conselho, ok? Então, pensando aqui, se isso aqui for texto, como é que você julga a questão aqui de baixo? Né? Bom, se o aconselhável, né, era pedir ajuda ao James, então poderia ter pedido ajuda ao James, né? Tudo bem? Ou seja, esse could está associado ao should, correto? Não? E se fizermos o contrário aqui? Fizemos o contrário. Se aqui for texto e aqui for questão, a nossa seta aqui ela vem para baixo, porque eu estou pensando em associação, ok? E o que acontece? Veja que a minha questão ela vai extrapolar os limites do meu texto. Por quê? O should expressa um conselho e o could expressa uma possibilidade, né? Um conselho vai além, né, gente? Vai além. Então, nós tenderíamos aqui a colocar um erro aqui a partir dessa frase. Ok? Beleza? E vamos aqui, por fim, análise dessas duas últimas frases. Né? When I was living at home, I would go to the beach every weekend with my friends. Então, nós temos aqui o would e na de baixo nós temos used to. Would, used to. O detalhe importante aqui é a palavra when, tá bom? When. When significa quando. Quando. Quando eu estava morando em casa, eu ia, aqui ia, isso aqui, tá? Eu ia à praia todo final de semana com meus amigos, ok? E a frase de baixo? Quando eu estava morando em casa, eu costumava ir. Eu costumava ir. Eu costumava ir à praia todo final de semana com meus amigos. Pergunta, essas frases são equivalentes? São frases sinônimas? O que você acha? Analise aí. Quando eu estava morando em casa, eu ia à praia todo final de semana com meus amigos. Quando eu estava morando em casa, eu costumava ir à praia todo final de semana com meus amigos. Ok, essas frases são o quê? São equivalentes, né, gente? Então, você percebe aí o uso do would, e o uso do used to, ok? Certo aí? Would e used to. Nesse caso aqui, são termos sinônimos, né, nesse contexto. E qual a ideia expressa aqui nos dois casos? A ideia expressa o quê? Hábitos, habits, in the past. Hábitos no passado, ok? Coisas que você costumava fazer, ou no caso aqui a pessoa costumava fazer. Tranquilo? Bom, modais, já perceberam que é extremamente importante, você tem que estudar, né? Revisando aí, vimos uns 15 modais, né, gente? Uns 15 modais aí. Você tem que memorizar para o dia da sua prova. Não faça como a grande maioria, né? Despreze esses conhecimentos gramaticais, porque no dia da prova, né? Que no dia da prova essas pessoas, infelizmente, acabam se enrolando, né? Para você que estuda é bom, né, gente? Mas lembrando que o concorrente mesmo é você. Você é o seu próprio concorrente, né? Você estuda, o seu desafio é passar naquela prova, né? Você tem que vencer aquela prova. Não tem que vencer quem está do lado, tem que vencer aquela prova. Então, mais uma vez, estude esse assunto aqui
para que no dia, não importa a prova que você venha fazer, isso não é só importante para a prova, isso é importante para texto em geral, tá? Porque você concorda comigo, né? A partir do momento que você lê um texto, a partir do momento que você lê um texto não literário, um artigo de uma revista, de um jornal, você lá tem opiniões do autor daquela matéria, né? E muitas vezes essas opiniões, elas vêm o quê? Já carregadas, né, de informações que aparecem ali, né, nas entrelinhas. Qual foi a intenção do autor de falar aquilo, né? Mas para você chegar a essa leitura, esse nível de leitura, você precisa de gramática. Tudo bem? Espero que tenham aproveitado. Nos encontramos na próxima, então.